E aí, agentes B, cheguei. Ufa! De mais uma investigação. Essa investigação ela foi detalhada. Essa investigação nós demoramos. Nós precisamos ir em lugares longes, em lugares onde tivemos que realmente cavar, tivemos que realmente procurar novas informações. O livro está perdido. O livro não se sabe qual é o nome dele, mas vocês, agentes B, têm nos ajudado. Nós já desvendamos boa parte dessa nova parte do livro. Dessa parte mais nova, nós já vimos a parte antiga e a parte nova. Nós já aprendemos muito porque vocês têm nos ajudado a certificar que esses livros são verdadeiros. E agora, agentes B, anota aí papel e caneta na mão para você responder perguntas daqui a pouco. Nós vamos olhar o livro de Coríntios. É isso mesmo, o livro de Coríntios. E esse livro, ele foi, anota aí, mais uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Nós vimos que ele já escreveu cartas aos romanos e agora ele escreve cartas aos coríntios. E quem eram os coríntios? Coríntios eram as pessoas que viviam na cidade de Corinto. Existia uma cidade na época de Jesus que se chamava Corinto. E quem morava lá eram justamente essas pessoas. E Paulo escreve a carta aos coríntios para advertir, para trazer uma palavra de Deus para a vida deles. E essa carta, ela tinha tanta coisa, era tão necessário mandar essa carta, que ela foi dividida em duas partes, para que eu e você pudéssemos entender melhor o que é que ela diz. Você se lembra que eu falei que uma carta naquela época precisava ser lida toda de uma vez? Porque era muito importante a leitura da carta daquela época. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha rádio. As informações que eu quisesse mandar para uma outra pessoa ia através de cartas. E essa carta precisava ser lida sem erros, sem falhas. E por isso, para ficar mais fácil o nosso entendimento, essa carta de Coríntios, que foi uma carta só, foi dividida em duas partes. A primeira parte que nós vamos chamar 1 Coríntios, anota aí. E a segunda parte nós vamos chamar 2 Coríntios. Mas por que estudar essa carta? Por que tentar ver se essas informações são verdadeiras? Por quê? Porque naquela época, Paulo sentiu uma extrema vontade de falar com aquelas pessoas de Corinto. Porque os membros daquela igreja lidavam com muitos problemas. Os membros daquela igreja, a igreja de Corinto, naquela cidade tinha uma igreja e aquela carta foi direcionada para essa igreja. Eles lidavam com falsos ensinamentos, eles lidavam com pessoas falando coisas que não eram de Jesus e tentando enganar as pessoas que estavam naquela igreja. Por isso Paulo escreve uma carta realmente de advertência para que aquelas pessoas pudessem entender quem é Jesus e mudar a sua vida. E nós estamos falando de 1 Coríntios. E ali a gente aprende que o apóstolo Paulo, ele ensina os membros daquela igreja ao quê? A promover a união. Anota aí, o que é que Paulo queria ensinar nessa primeira parte dessa carta de Coríntios? Ele queria ensinar sobre a união, que eles aprenderam o quê? Sobre as coisas de Deus, aquilo que Jesus fez. Ele queria ensinar as pessoas daquela igreja sobre o papel, que tem nós temos para cuidar da casa de Deus, do templo. Paulo estava tentando mostrar para aquelas pessoas que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Paulo queria ensinar para aquelas pessoas que aquilo que nós fazemos com o nosso corpo é importante. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos casa de Deus, templo de Deus. Nós já vimos que quem escreveu esse livro foi Paulo. Paulo escreve essa carta para os coríntios. E apesar de tantas informações, nós conseguimos ver como Deus amava aquelas pessoas.
porque usou da vida do apóstolo Paulo para falar palavras que muitas vezes os alertaram de que aquilo que eles estavam fazendo não eram coisas de Deus, não eram coisas que realmente agradavam a Deus. E essa carta foi para que eles pudessem abrir os olhos e entender que as coisas de Deus são importantes, que a nossa vida é importante. A gente se vê, agora é com vocês. Se juntem aí. Algumas perguntas vão ser feitas. Vocês precisam responder corretamente para que nós possamos validar esse livro, 1 Coríntios, e saber se ele faz parte desse grande livro perdido. Até a próxima, a gente se vê.